Está no ar o Vegancast. Do VeganTube. Fala galera, eu sou o Rafa Vegan e a OMS estima que 40% da população global tem deficiência de B12. Fala galera, aqui é a Flavigan e... esqueci, deve ser deficiência de B12. Fala pessoal, aqui é a Nutri Cacau e ter deficiência de B12 não acontece apenas com os vegetarianos. Bem, pessoal, vem com a gente hoje nesse bate-papo onde a gente vai falar sobre a principal vitamina, a vitamina que está aí na mente de todos os veganos e vegetarianos, que é a famosa B12. Essa incrível vitamina ela é responsável por várias funções, várias coisas do nosso organismo. E hoje a gente vai entender aqui um pouco mais sobre ela, entendendo como ela funciona, o que ela é, como ela funciona, como a gente pode suplementar, quais são os tipos de suplementação e muito mais, ok? Vamos aprender um pouco mais sobre a vitamina que é muito comentada no meio vegano por, teoricamente, termos um risco maior aí de deficiência. E também sobre quais problemas físicos ou doenças, né, de ordem mentais nós podemos desenvolver pela falta dela, podem ser desencadeadas pela carência dela. Então vem com a gente nesse bate-papo para entender de uma vez por todas por que precisamos tanto dessa incrível vitamina. Bem, vamos lá então, vamos começar pelo, acho que o basicão, gente. Primeiro, lógico, gente não, Nutri Cacau, pelo amor de Deus. O que são vitaminas? Bom, Rafa, vitaminas são micronutrientes, então nós precisamos em pequenas quantidades, mas durante o nosso dia aí, então vitaminas a gente conhece elas entre vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, né? Então hidrossolúveis, por exemplo, a vitamina B12, que são as vitaminas do complexo B. Além dela, a vitamina C também entra nisso. E nós temos as vitaminas lipossolúveis, então nós temos as vitaminas vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, cada pessoa que nos escuta aqui no VeganCast tem uma necessidade de vitaminas por dia. Isso é com base nas DRIs, né? Nas Dietary Reference Intakes. Então, todo mundo tem uma necessidade. Homem, mulher, idade. Então, a gente tem ali, por exemplo, a vitamina B12. Estima-se que 5 microgramas por dia seja o suficiente, mas pode ser que a pessoa precise de mais ou de menos, né? Então, vitamina, como acho que de modo geral, é um composto orgânico, né? Um composto orgânico é um nutriente essencial que regula a função das nossas células. Então, nós precisamos ter uma quantidade adequada disso. Então, Cacau, assim, diferente daqueles aminoácidos, eu acho que chama aminoácidos básicos. A gente não fabrica, né? Não produz, não sintetiza nenhuma vitamina. É tipo isso, assim? Tem algumas vitaminas que o nosso corpo, por exemplo, a vitamina D, que é um hormônio, né? Então, nós temos ela ali dentro de nós e os raios solares ativam essa vitamina. Por exemplo, algumas vitaminas nós conseguimos armazenar, mas por quê? Nós adquirimos elas dos alimentos. Por exemplo, a vitamina K, dos vegetais verdes escuros, a vitamina A, que é o beta-caroteno. Então, nosso corpo armazena. Já as outras, como elas são hidrossolúveis, a todo momento a gente precisa repor, né? Como, por exemplo, a vitamina B12, porque ela é hidrossolúvel, então ela sai ali no xixi. Já as que são lipossolúveis, a gente consegue armazenar um pouquinho mais elas, entendeu? Caramba! Entendi, que bacana, não sabia nada disso. Eu não agora assim, a questão do hidrossolúvel fez toda a diferença, assim. Não que... Eu vou sair um pouquinho aqui do assunto do podcast, galera, mas esse foi uma história que um amigo me contou e eu fiquei pensando assim, mas pô, por que isso, né, isso acontece? Ele tava falando sobre cogumelos. Realmente, eu vou dar uma saída forte, assim. E ele falou o seguinte, que ele comeu uns cogumelos uma vez, e ele comeu muito, e ele ficou, né, teve lá os efeitos do cogumelo, né, todo mundo sabe o que eu tô falando. Aí passou um tempo, passou tipo meses, e ele não é um cara de muita atividade física, a gente precisa pontuar isso aqui, porque é importante pro fim da história. Passou meses, ele já não tava mais consumindo cogumelo, assim, foi uma atividade recreativa que ele fez.
E aí um dia ele foi jogar bola. Ele tava jogando bola, e aí ele tava jogando bola, naquela correria, se divertindo e tal. E de repente ele começou a ter uma brisa, ele começou a sentir os efeitos do cogumelo. Só que aí ele pirou porque ele falou, eu não consumi nada, eu só vim jogar bola na praia, o que tá acontecendo? E aí veio essa explicação de que a gente guarda o cogumelo na gordura porque ele é lipossolúvel, né? E aí ele acabou tendo uma brisa no meio do jogo de futebol, achando que tinha uma bola perseguindo ele com um cachorro, e não era só o jogo. Isso significa que é quando o corpo dele resolveu fazer alguma atividade física, aí sim que aquele negócio que tava lipo, né? Que é solúvel ali. Isso, ativou. Eu tô falando de uma forma bem grosseira, de uma forma de quem, né, pegou tudo no ar agora. É que o exemplo do cogumelo fica difícil pra eu tentar dar um parecer, porque pode ser a toxina, né, do cogumelo, e que aí nós fugimos realmente, igual o Rafa falou, do tema de vitamina. Mas pode ser uma toxina, e as toxinas geralmente elas ficam ali, assim como os antibióticos, né, que a gente fala, que fica armazenado na gordura do animal. O que mais que a gente fala que tá armazenado? Os pesticidas, né? Porque a gente acha que agrotóxico, né? E os agrotóxicos. Por quê? Porque aquilo fica realmente armazenado ali. Então, eu precisaria estudar um pouco mais essa questão da toxina do cogumelo, mas das vitaminas é comprovado que elas são separadinhas nesses dois grupos, né? As hidrossolúveis e as lipossolúveis. Mas é só uma característica de armazenamento, né? Então, umas se misturam mais na gordura, e como o nosso corpo, as nossas células têm uma bicamada lipídica, a gente consegue armazenar melhor elas. Então, ok. Agora, as outras que são hidro, então elas não se misturam na gordura, então a gente tem uma eliminação mais frequente, né? Então, é só uma característica mesmo da natureza das vitaminas. E agora, Cacau, professora, né? Pelo amor de Deus! Eu tenho uma pergunta depois da Flá, eu tenho uma pergunta. Tá. Porque, assim, na minha época de carnista, né, de onívora, eu nunca fiz nenhum exame que precisasse ou que tenha sido, o médico tenha dito, olha, você precisa fazer um exame de B12. Não, é sempre aquele examão, sangue, né, com várias vitaminas e outras coisas, mas eu nunca vi, eu não tenho nenhum exame, já até vasculhei, da época de carnista que pedia a B12. Então, né? eu nunca me preocupei com vitamina B12, nem sabia o que era e nem para que servia a vitamina B12 antes de me tornar vegetariana. Só que eu percebi hoje, sendo vegetariana, sendo vegana, não somos só nós, né, que não absorvemos a B12. É de um modo geral. Mas por que hoje, quando eu chego num médico e eu falo, eu sou vegana, ele, tá bom. Aí ele vai lá e já escreve o examão de B12 junto. Verdade. Quando eu não era, eu nunca tinha nem ouvido falar. Me ajuda, professor. Claro, acho que isso é legal pra gente discutir. Na verdade, é um consenso, né, errado, do ponto de vista do médico, que acha que só os vegetarianos teriam deficiência dessa vitamina, né? Então, o que nós sabemos hoje, que os alimentos de origem animal, eles contêm uma quantidade maior de vitamina B12, porque estes animais, eles recebem rações fortificadas com essa vitamina, né? Além disso, antes da gente falar mais, assim, essa vitamina não é do animal, ela veio da bactéria, né? Então esse animal, em teoria, deveria estar o quê? Pastando, ciscando no chão, se expondo às bactérias para que ele adquirisse naturalmente essa vitamina B12. Como os nossos animais hoje, a vaca, o frango, ele não está livre, ele está fechado em galpões, ele está realmente submetido a um sistema, né, totalmente artificial. Estes animais recebem os alimentos deles fortificados. Logo, se tem vitamina B12 no queijo e no leite, não é porque aquele animal estava ciscando, adquirindo de forma natural, é porque ele recebeu uma fortificação, uma suplementação. Então, se a gente parte desse princípio, eu me suplemento, eu faço isso no meu corpo. Eu não preciso utilizar o animal para estes fins. Então, é por isso que o médico não pede, porque ele sabe que naquele alimento de origem animal vai ter a B12 para suprir sua necessidade, né? Mas nem sempre. Eu ouvi dizer que nem sempre. Não é
porque o cara ingere e ele tá absorvendo. Isso é verdade mas também. É que Porque aí, Cacau, só somando um pouco o que você falou, é que aí também tem a parada dos hábitos, não é? Tipo, a pessoa é cachaceira, tomar 10 shots de café por dia. Esses hábitos que a gente tem, assim, da vida, eles ferram um pouco esse meio das vitaminas, não é? Exato. Por quê, gente? Uma coisa é falar, vou ingerir B12. Legal, ingeri, coloquei na boca. Da boca para o esôfago, o estômago, o intestino, é um outro processo da nutrição e é a absorção. O processo de absorver a B12 envolve múltiplos fatores, como, por exemplo, a idade. Idosos, por exemplo, sejam vegetarianos ou não, têm dificuldade de absorver a B12. Então, pessoas que fazem uso contínuo, crônico de antiácidos, também têm dificuldade. Por quê? Lá no nosso estômago, nós temos uma estrutura, uma enzima, uma proteína chamada fator intrínseco. E é ela que ajuda a gente a absorver melhor essa B12. Então, os nossos hábitos, igual o Rafa falou, o consumo excessivo de álcool, café, faz com que as pessoas utilizem antiácidos, certo? Porque elas estão com desconforto, elas não querem ficar assim. Então, elas usam antiácido e o uso crônico disso diminui a ação do fator intrínseco e vai dificultar a absorção da B12. Então, não é só tomar e comer. Então, fazer o exame de sangue é o primeiro passo para determinar a suplementação. Eu acho, Cacau, que a gente, como sociedade, às vezes tem uma visão infantil sobre exame médico e tal, e tipo, quer correr, sabe, desses bagulhos. Tipo, eu fiz... Muitas vezes eu converso com uma pessoa e ela me fala algo assim, mas eu fiz o exame de sangue já faz 3 meses, eu ainda tô bem. Tipo, falta essa concepção, essa visão de que, cara, o exame de sangue, ele é uma foto ali na hora. Passou, tipo, 2, 3 dias, pode ter mudado tudo. Então não dá pra você se garantir, né, com, eu faço um exame a cada 6 meses, então quer dizer que esses 6 meses eu tô safe. Não tá, meu. Dependendo do caso, porque aí a gente vai ficar mais, vai entrar em casos particulares. Pessoas que têm doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, são pessoas que têm uma dificuldade maior de absorver a B12, logo, elas vão fazer com maior periodicidade, com maior frequência esses exames. Agora, a gente avalia sintomas também, né, Rafa? Porque nem todo mundo tem condição de pagar, né, um exame de sangue. Então, envolve custo. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, lá no exame, igual a Flá falou, ela ia no médico, o médico só pediu o hemograma completo. Hemograma, no máximo ferro e ferritina, vai. Ali não dá pra gente descobrir só, mas já dá pra ter um parâmetro se a pessoa tá com anemia ou não, né? E aí, com base nisso, faz as perguntas. Você consome algum alimento de origem animal? Não. Então, vai montando um quebra-cabeça. Tá. Você já suplementou B12 alguma vez? Também não. Então, aí esse médico poderia fazer a suplementação com base nisso. Mas cada caso é um caso, né? Agora, você estava falando no começo sobre a parede celular. Isso eu achei interessante, eu queria entender um pouquinho mais. Você falou que ela tem a nossa parede celular, ela tem uma camada de gordura em volta dela, é isso? Isso, que protege? Uma camada bilipídica, isso. Que protege e que facilita as trocas, né? Então, porque assim, eu tava vendo um documentário falando sobre saúde e tal, e no documentário o médico, ele tava falando que a nossa célula, ela faz tudo que a gente faz aqui fora. Então, e que, tipo, ela é muito parecida com a gente. E a forma como as vitaminas, assim, eu acho que é nutriente a palavra que, né, engloba tudo. Que os nutrientes interagem com a célula é meio que a mesma forma como a gente interage com o alimento, fazendo essas trocas, né? Então, quando a gente se alimenta mal, a gente leva isso no macro, no micro, chega lá na célula e o impacto é o mesmo, né? A célula ela não consegue se renovar, ela não consegue respirar, parece que ela respira também. É meio que isso mesmo, Cacau? É como se fosse um microsomo dentro de um macrosomo, né? Então poxa, nossas células, elas têm as organelas, que é responsável, que nem a mitocôndria, é responsável pela respiração celular, tem um complexo de Golgi, tem um núcleo, que a gente poderia até fazer associação com o cérebro, né? Então, sim, ela tem uma natureza própria e saber conversar com essas organelas faz toda a diferença na nutrição. Então, por exemplo, o processo de você tá ali utilizando as reservas energéticas. Você vai usar muita mitocôndria para isso, porque você precisa de respiração celular, né? Então, é isso. É um microsomo dentro de um macrosomo, que somos nós, né? É muito lindo
pensar desse jeito. É honesto dizer que uma pessoa que tem uma má alimentação, que aí no caso tem uma aparência física diferente, vamos dizer assim, dentro dela isso tá acontecendo também, né? Ela tem dificuldade nas células para transferir energia, ali você falou ribossomo, ele não funciona direito, é mitocôndria que é responsável pela energia. Mas tem ribossomo também, isso, mitocôndria, exatamente. E a B12, ela participaria desse processo de formação de células novas, de condução de sinais, porque a gente tá falando de célula, a gente não tem que imaginar, tipo, só a célula vamos pensar, do estômago, do intestino. Tem células do cérebro também, né, os neurônios, e a vitamina B12, ela trabalha ali. É um tipo de conformação de célula diferente que a gente tem no estômago, por exemplo. Mas que, se eu não absorver, se o estômago não tiver ok, e esse fator intrínseco ok, minhas células do sistema nervoso central não vai receber a B12 adequadamente. Então é tudo interligado. É uma sinergia, né, entre todo mundo. Você lembra que uns meses atrás a Veja soltou uma revista, né, bloco de capa, dizendo que o veganismo causava demência. E aí dentro, né, a matéria recheava falando sobre os riscos baixos do nível de B12. Tiveram alguns nutricionistas que responderam, né, a Veja e tal. E conta pra gente o que né? Acho que a primeira coisa, Flávia, a questão de só desmistificar que apenas os vegetarianos têm essa deficiência. O que acontece? Os vegetarianos, por eles serem mais instruídos a se cuidar, o que deveria ser para todo mundo, nós temos aí um perfil de mais vegetarianos procurando médicos e fazendo exames. Então é uma conta fácil de você entender, né? Então, se todo mundo realmente fizesse os exames e se todos os médicos pedissem para a população, de modo geral, fazer B12, a gente teria um gráfico de pessoas em geral e vegetarianos. Mas só os vegetarianos parece que se preocupam com a B12, né? Então... Cai um pouco naquilo do que eu te falei, né, Cacau? Da galera tem medo de médico. Aí, tipo, eu conheço gente que faz um exame de sangue por ano. Sim. E a pessoa vive doente, eu não tô zoando. É doente mês sim, mês não, tá doente 4 vezes por ano indo pra hospital. Aí você conversa, vai falar sobre dieta. Não, eu sempre fui assim, é normal, eu fico um pouco mal mesmo, mas eu tomo uns remedinhos melhor e beleza. E ela acha que a vida é isso, né? Mas assim, respondendo essa questão da matéria... Acha comum porque nunca viveu uma vida saudável de verdade, né? Então acha que tá acostumado a se sentir mal mesmo, né? Já virou... Agora, me ajudem a fazer, a traduzir isso também, né? Então imagina só, nós vegetarianos, nós não encontramos a vitamina B12 naturalmente nos alimentos, tá? Isso é um fato. Peraí, Cacau, mas tem vitamina B12 nas algas, tem vitamina B12 na lentilha d'água, tem vitamina B12 em outros alimentos. Tudo bem, mas não é a forma segura da gente poder suplementar isso. É o que a gente chama de forma análoga. Parece, mas não é, entendeu? É igual o presidente. Parece que tá sabendo fazer os negócios, mas não tá. Então é isso. Então é evidente, é só aparência. Só aparece. Então, gente, o que eu quero tentar concluir com esse raciocínio? Os que consomem carne e produtos de origem animal, eles estão consumindo a B12. Isso sim é um fato. Mas estão consumindo da maneira da maneira mais eficiente? Talvez não, porque quem consome carne, não consome só a carne sozinha, consome um chopinho junto, consome uma cerveja, os maus hábitos também estão ali associados. Então, por isso que todo mundo precisa tomar cuidado com a B12, entendeu? Então, nós vegetarianos precisamos suplementar da forma mais segura possível, que é utilizando aí uma metilcobalamina, cianocobalamina, em forma injetável, sublingual, dosagens adequadas ao seu caso. Tem gente que precisa de mais, tem outros que precisam de menos, tem quem biometaboliza mais fácil, tem quem armazena mais, tem quem armazena menos, tem doenças associadas. Então, determinar a dose que esse vegetariano precisa, certo? E aí sim, a gente desmistifica isso de que vegetariano tem demência, né? Porque não tem. Acho que é só uma falta mesmo de cuidado só.
pra suplementar isso. Não sei se eu me fiz entender. Não, ficou claro sim pra mim. Tem muito daquela do eu sempre fiz assim, associado com esse cenário, e do comodismo, né? Do ego, de não, tudo como se fosse muito mais fácil. E, enfim, a gente vê como a saúde tá. Olha o estado da saúde no Brasil. As dificuldades que a gente tem são reflexos dos nossos hábitos. Sim, porque no fim das contas, todo mundo tá adquirindo a B12 de forma artificial. Por quê? Nós nos afastamos da natureza. A vitamina B12 nós íamos adquirir elas como? Não tomando banho, não escovando o dente, que nem os animais, eles lambem o próprio rabo, eles comem as próprias fezes. É um negócio assim, meio escroto até de falar. Por quê? Porque é bactéria, gente. É pitoresco, exatamente. Então lá na França tá de boa, né, sobre o B12. Exato. Então, você entende? Então, tipo, o nosso estilo de vida nos afastou da vitamina B12. Então, todo mundo precisa tomar cuidado com isso. Eu tava vendo um documentário outro dia, enquanto eu trabalho, eu ouço documentários. E isso é um negócio que eu não fazia ideia, porque eu vim dessa sociedade ocidental médica e fala que bactéria faz mal. Né? E o que você tem? Eu tenho uma bactéria tal. Tipo, eu achava que a gente era só, sei lá, água, célula, amor e pensamento. Eu não imaginava que tinha outra coisa. E vendo bem, nesse documentário ele fala que a gente tem de 5 a 10 vezes o número de bactérias no corpo pra cada célula. Quando o cara falou isso, eu caí pra trás. Eu falei, mano, eu sou uma bola gigante de gordura e bactéria andando. E é meio Você não isso, está né, sozinho. Você não está sozinho. Não é? Eu xingar alguém de bactéria não é desonesto nem injusto, né? Vai, bactéria, sai daqui, bactéria. É isso aí. Então, existem bactérias boas e bactérias ruins, né, Rafa? Então, tem bactérias que fazem um trabalho... A gente fala de imunidade, não é? Isso, Flá. Isso mesmo. Então, tem aquelas... Eu tô tentando lembrar a palavra, mas é exatamente. Bactérias boas e bactérias ruins. Liberam no nosso corpo, por exemplo, as ruins liberam toxinas, dificulta a absorção de nutrientes, afeta o sistema imunológico. Já as bactérias boas, a gente até adquire... Por que a gente fala tanto de probiótico e prebiótico? Por causa disso. Então, são as próprias bactérias e expressam os alimentos das bactérias boas. Então, os vegetarianos consomem muitos prebióticos, que são as fibras, por exemplo, né, que estão nos vegetais, nos legumes. Então, a gente tem que, antes de pensar em absorver melhor essa vitamina B12, voltando para o assunto, melhorar o ambiente para que essa vitamina B12 possa ser melhor absorvida, né? Então as bactérias ajudam nisso. Independente de lado, assim, independente de quem ingere carnista, onívoro, vegetariano, qualquer pessoa que tenha deficiência de B12 e o que pode trazer, quais são os riscos para quem tem um baixo nível de B12, as características, né, que a pessoa apresenta. Perfeito. Então a primeira delas, que até saiu aí na Veja, que é a letargia, você não conseguir pensar adequadamente, você ter dificuldade para raciocinar, né? É como se fosse uma anemia, mas não é uma anemia. Vocês já sentiram isso? Essa letargia, esse bagulho mesmo que você falou, eu senti já. Eu já senti, já. Eu acho que todo mundo em alguma fase da vida, né? Principalmente quando eu me tornei vegana, assim, eu não cuidava disso, sabe? Eu também, Cacau, eu suplementava, comprimido só, que eu acho que, se eu não me engano, são 2 microgramas são 2 microgramas por cápsula. E eu sempre fiz muita atividade física, sempre treinei, bicicleta, eu fazia muita coisa. E aí, eu comecei a perceber que eu tava meio lento pra pensar, lento mesmo, assim, eu demorava muito tempo pra chegar numa conclusão. E eu tinha formigamentos em algumas partes do corpo, extremidades, mãos, pés, principalmente quando eu tava na atividade. O sono começou... Você sentia isso também? O sono começou a ser afetado. Aí um dia, assim, como eu tenho experiência com isso, por isso que eu fiz, tá, gente? Mas procure uma enfermeira, ou enfim, vai numa farmácia, não sei. Aí um dia eu fui, vi, fiz o exame, meu B12 tava, acho que 180. Tava, muito baixo. Muito baixo. Aí não deu outro. Eu fui lá, comprei um B12 injetável, mandei no vaso lateral. Meu Deus. E não façam isso em casa, gente. Não façam isso em casa. Não façam. Eu tenho experiência com... Peça uma ajuda pra mamãe e para o papai. Meu Deus. Com certeza. E aí eu mandei na hora a injeção. E foi a sensação que eu tive, eu tô sendo bem honesto, foi como se meu corpo esquentasse um pouco na hora. Sabe quando você toma um shot de cachaça aqui daquele... Você sabe? Deu uma dessa assim, e aí eu comecei a me sentir bem. Foi bem rápido, assim, foi incrível porque foi muito rápido. Aí depois eu fazia exame e minha B12 deu 987, um negócio assim, deu muito alto. Eu li, né, que
que a deficiência de B12 também causa Alzheimer, doença cardiovascular, esclerose múltipla. Eu fiquei, tipo, muito assustada. Eu falei, caraca, uma coisa que nunca me contaram quando eu era onívora, que eu precisava. Hoje eu descubro que eu precisava tanto antes quanto agora e que todo mundo precisa, porque a deficiência dela realmente causa coisas assustadoras, né? Exatamente. Eu fiquei assustada. E quando eu li esclerose múltipla, transtorno bipolar, doença cardiovascular, eu falei, eita porra, né? Eu fiquei assustada. Ah, mas é isso mesmo. Todas essas doenças estão sim associadas com a deficiência da B12, mas o que é legal dizer é que talvez lá, há anos atrás, talvez isso não estivesse tão claro na ciência, né? A gente vai evoluindo e vai descobrindo as correlações. Agora, com relação às doenças cardiovasculares, né? Porque quando a gente pede o exame de vitamina B12, não adianta só pedir ali B12, não. Tem que pedir outras coisas também, como por exemplo a homocisteína, a transcobalamina, o ácido metilmalônico. Por quê? Essa vitamina B12 ela pode estar o que a gente chama de mascarada. Então, imagina aquele vegano que fica consumindo algas, spirulina, clorela, acho que tem soja, vitamina B12, levedura nutricional. São vitaminas B12 que estão na forma análoga, que aumenta a vitamina B12 no exame de sangue, mas não na forma ativa, né? Então, por exemplo, ter a homocisteína alta está relacionado com doenças crônicas, como por exemplo do miocárdio, né? Então, doenças inflamatórias, na verdade. Então, por isso que quando você está com a B12 ok, ela regula a homocisteína, né? Então, eles descobriram essa correlação de vitamina B12 baixa com aumento de homocisteína. Quando a homocisteína está baixa, a B12 está alta, né? Então, por isso que foi fechado aí. A B12 previne doenças cardiovasculares. Então, que descobriu essa correlação. Então, Cacau, eu gosto sempre de entender o tudo, sabe? Eu busco sempre esse tipo de noção das coisas. E conforme eu venho aprendendo sobre nutrição e corpo humano, o que eu percebo é que, fazendo analogia a gente com uma placa de cultura, sabe? Aquele pratinho que você põe pra criar uma bactéria, criar alguma porra, sim, saca? Sim. Pelo que eu tô percebendo é assim, a gente enquanto ser humano, a gente tá aqui vivo, fazendo nossas paradas, gravando VeganCast, fazendo um monte de coisa, mas enquanto isso tá acontecendo, o nosso corpo, ele está consumindo, ele tá fazendo um trabalho com as coisas que a gente come. E essas coisas são os elementos que ajudam a compor o nosso organismo. Então a gente é o tempo inteiro uma reação química acontecendo. E essa reação química ela vem do macro, que é o que a gente consome, pro micro, trazendo nutrição e distribuição de energia para todos nós. E o quão eficiente, quanto mais rico é o nosso equilíbrio nessa perspectiva, melhora a dieta, melhora o respeito desses ciclos, com sono e tudo mais, comendo as coisas adequadas, não consumindo produtos que seriam, entre aspas, tá, galera, ácidos para a gente, fazendo uma analogia com outros elementos da matéria. Quanto mais a gente manda bem nesse ponto, melhor o nosso corpo funciona, né? É tipo isso, é química pura mesmo, né? Uhum, exato. Sim, não tiraria nada do que você falou. É exatamente isso. E na questão da fertilidade? Eu vi essa questão da fertilidade, porque imagina só, nós precisamos fazer formação de células hormonais, né? Então, os hormônios também são considerados células, né? Então, se nós estamos com a formação de células prejudicada, que é isso que a vitamina B12 faz, ela faz um trabalho de eritropoiese, por exemplo, então nós vamos prejudicar a formação de múltiplas células. Então, pode ser, tudo bem que são células de defesa, né? Células da série vermelha, mas o corpo fica em desequilíbrio. Então, por isso que a infertilidade talvez tenha uma relação com isso, né? E a falta da vitamina B12. Então, na escala de construção de matéria, o B12 e as outras vitaminas são as peças de Lego, e os hormônios e as coisas maiores, que eu não sei, mas tipo, os hormônios no caso são o brinquedo de Lego montado. Isso, é o que a gente chama de coenzimas, né? Então, por exemplo, a vitamina B12, imagina a célula pode ser até um hormônio mesmo, ele é grande, perto de uma vitamina, entendeu? A vitamina é como se ela fosse um negocinho pequenininho que gruda ali na parede da célula. E
e gera reações e faz sair ali para fora ali da membrana da célula receptores. E esses receptores vão fazer com que dentro da célula que a gente falou que é um microssomo, né, que é um organismo vivo, faça gerar mais energia, fazer multiplicação celular, por exemplo, né, que é importante. Maturação celular também é importante, né? Então não adianta só a célula nascer, ela precisa se maturar, ela se desenvolver, né? Então as vitaminas, de modo geral, elas participam disso também. Caraca, então se um dia a gente conseguir ligar, tipo, bater um WhatsApp com a célula e dar um papo pra ela, e ela retornar o papo dizendo, Rafa, ó, manda isso aqui pra dentro que eu te ajudo. Isso. Seria, tipo, perfeito, né? Nutrigenômica, já estamos aí em breve. Nutrigenômica. Porque, assim, tudo que a gente faz aqui fora vem delas. Movimento, respiração. Então, se elas derem um papo reto, isso aqui é o que eu preciso, a gente consegue máxima performance. Exato, até mesmo com esse lance de exames para saber se você tem alergia a alguma coisa, né? O mapeamento genético. Existem coisas que você, quando consome sem você perceber, te fazem mal. Você não sabe, mas te faz mal. Aí você já começa a identificar, esses alimentos aqui, a minha célula não se dá bem por uma questão genética mesmo. Tá? No DNA dos seus ancestrais, que vocês não comiam e hoje você não consegue absorver bem aquilo. Então dá pra fazer esse mapeamento. Eu vejo muitos casos, porque né, a galera da musculação é a galera mais hardcore, falando de vitamina, alimentação, são sempre eles. E eu tenho uma amiga que ela tava numa luta porque ela não consegue digerir feijão, ela não consegue digerir feijão bem, leguminosas em geral. E assim, pra um vegano pobre, é a fonte eu acho que mais barata, mais fácil, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que pode? Tipo, feijão é um negócio tão básico, sabe? Todo mundo come, a gente tem um histórico aí, pelo menos nas Américas, da América Latina pra baixo do meu conhecimento, de muito consumo de feijão, de leguminosas em geral, mas feijão bastante, África. Como é que pode uma pessoa no Brasil ter uma dificuldade dessa? Eu não entendia, mas isso que você falou agora fez todo sentido. Sabendo desse mapa, cara, a gente consegue fazer uma dieta muito ultra personalizada, mas ainda não chegamos nesse nível. Por quê? Quando a gente faz esse teste, aparece que a pessoa tem alergia a quase tudo, num grau maior ou menor. Então aí depende do que ela tem condição de comprar. Às vezes é o processo de preparo, porque vamos falar a verdade. Não são todos que sabem que tem que deixar a leguminosa de molho. Sabe? Maioria não sabe. Não. Aí, tipo, você fazendo esse ajuste, a pessoa consegue melhorar a digestibilidade da leguminosa. Já era, né? Problema menos. Sinceramente, eu já vi, né? E as pessoas costumam realmente fazer isso. Tá bom. Acabou o feijão. Faz outro aí. Mas ainda tem 12 horas. Não, vai levar 12 horas no mínimo pra fazer, pra demolhar, né? Não, bota 20 minutos na pressão, que beleza. A pessoa só pensa no resultado final, né? Que é o feijão ficar molinho e pronto pra botar pra dentro, né? Isso, mas aquilo ali vai virar uma bomba atômica no estômago, né? De gases. E aí que a gente volta pra questão da bactéria. O que é o gás? É a bactéria se divertindo com as coisas que você comeu. Ela tá fazendo uma festa, sabe? Tipo, ela tá muito feliz. Então, em teoria, aquele gás não te faz mal, mas você não vai ficar soltando pum perto das pessoas, entendeu? Mas depende, porque às vezes eu já fiquei com brisão de dentro, com gás fermentando na barriga, assim, por horas, e blá, 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 que nem aquele comercial famoso, né? E é uma sensação horrível, porque eu trabalhando, perdia a concentração do que tava fazendo, acabou. E dói, né? Dói a barriga, mano. Sim, é verdade. Você fica inchadão, não é legal. Não é legal pra sua estética, quem se preocupa com isso, você vai ficar com barrigão e, tipo, não tem motivo. Isso zoa até a sua cabeça, porque você, eu treinei, eu tô tomando vitamina C, tô com a retenção baixa, tô com baixo carbo, e aí olha pra pança, tá enorme. Às vezes tem coisas que a gente, tipo, não sabe mesmo e tá afetando pra caramba. E seu intestino inteiro vai ficar inchado, não é, Cacau? É porque é lá que acontece, né? Mas também, Rafa, hoje as pessoas, elas não estão... Lembra que a gente falou de probiótico? Então, dentro da função, né, dessas bactérias boas, é estimular a variação dessas bactérias. Hoje as pessoas, por terem uma dieta um pouco mais pobre, com refinados, açúcares, não tem tanta bactéria boa, certo? Que vai se beneficiar dessas fibras que estão chegando.
E vai, então, quem vai consumir mais essas fibras? As bactérias, o quê? Ruins. Então, elas que vão gerar, às vezes, esse desconforto, esse gás e etc. Então, proliferar com mais bactérias boas é uma estratégia também interessante. Fazer o uso de enzimas. Eu faço isso no consultório. A pessoa acabou de se tornar vegetariana. Pensa comigo. A pessoa não comia verdura, fruta, legume, não comia. Agora ela vai começar a comer. O que vai acontecer? Vai chegar um monte de fibra nesse intestino, e não tem a proliferação de bactérias boas ali, as ruins vão prevalecer. Então esses sintomas vão prevalecer, né? Pelo que eu tô, assim, a conclusão que eu consigo chegar rapidamente agora, Cacau, é que todos os problemas que a gente tem no corpo humano, seja estético, mental, tudo isso vem de uma dieta pobre. Porque o corpo, ele faz tudo que a gente faz. A célula, desculpa. Ela respira, ela troca ideia, ela bebe, ela faz tudo. Ela faz tudo. Você quer beber hoje, né, Rafa? Você falou beber 3 vezes. Tem. Já tá na geladeira já. Mas, tá. Tomem seus probióticos, galera, por favor, tá? E assim, se você que tá me ouvindo, se sua pele, você olha pra sua pele, assim, pô, minha pele não tá legal, tá meio grossa, eu tenho muita espinha, eu não sei, tem alguma parada aí que não é tipo um vírus, um negócio que você pegou por contágio, que é tipo algo fixo que você tem sempre, dá uma olhada na sua dieta, meu, dá uma olhada. Às vezes você tá se matando aí, gastando dinheiro com creme pra passar um pano nas perebas da cara, e o problema é o que você come, meu. Cada vez mais claro isso. Eu tô viajando, Cacau? Não, é isso mesmo. Galera, vamos lá dar uma passada rápida sobre alguns dos problemas que você pode ter por estar com níveis de B12 baixo, tá bom? Então a gente tá falando aí, galera, de doença de Alzheimer, demência, declínio cognitivo e perda de memória, o que a gente coletivamente se refere como envelhecimento, sabe? A pessoa tá velha, é assim mesmo. Não, às vezes não é. Tá faltando uma vitamininha ali, você regula a pessoa, opa, tá de volta. Esclerose múltiplas e outras desordens neurológicas, doença mental do tipo depressão, ansiedade, transtorno bipolar, psicose, doença cardiovascular, transtornos de aprendizado ou desenvolvimento em crianças, desordem do espectro autista, doença autoimune e desregulação imune, câncer e infertilidade masculina e feminina. Pensando aqui sobre infertilidade, meu, realmente faz todo sentido. Se você não se nutre bem, como é pra manter o seu próprio corpo no melhor dele, como é que você vai fabricar um outro corpo dentro de você, mano? É isso, né? Não vai ter ali a matéria-prima adequada. Eu percebo que assim, o corpo ele faz de tudo pra, tipo, tira do seu osso, sabe? Ele faz ele tem esses mecanismos de equilíbrio automático dele pra poder te manter bem, mas se você não der o mínimo, não vai conseguir segurar um bebê ali no útero, né? É isso mesmo. Então, um corpo saudável, fértil, digamos assim, né? Vai conseguir gerar uma outra vida ali. Então, nós precisamos mesmo, tá? Com as vitaminas em dia. E quando elas não estão, por isso que existem esses programas de suplementação. Só pra você ter ideia, isso é nacional, não é? A suplementação de ferro, a Flá pode falar melhor, né, Flá? Você fez o pré-natal? Quando você ficou grávida do Igor? Sim, tomando ali as gotinhas de ácido fólico todo dia, né, a gente tem. E aí você acha que o governo faz isso só para os veganos? Por quê? Os carnívoros não consomem carne? Por que eles fazem a suplementação de ferro, então? E ácido fólico? E na época a Flá não era vegana, né, moça? Não. Então, na gravidez não. O Igor nasceu vegano. Então, aí a gente já começa a raciocinar que não é só uma questão de comer o alimento. Suplementação é para todo mundo mesmo. Seja vegetariano ou não, gente, por causa de estilo de vida, entendeu? Então, ter um ambiente saudável, um organismo saudável, principalmente da mulher. Por quê? Na nutrição, eu até fiz meu TCC da faculdade sobre isso. Imprinting metabólico. É como se fosse uma impressão no metabolismo da criança. Então, se a mãe não tá com a saúde em dia, essa criança vai nascer com algumas deficiências também, né? Por mais que o corpo se module ali por isso que às vezes cai cabelo da mãe, cai o dente, fica... Porque o corpo prioriza pro filho aquilo. Mas pode ser que não seja o suficiente, né? Então é um marco, é um imprinting que vai acontecer no corpo daquela criança. E quando ela nasce, às vezes não dá pra gente mudar muitas coisas, né? Porque o momento da formação celular aconteceu. E pode ser que ele tenha acontecido com um tijolinho um pouquinho mais fino. E o tijolo deveria ser mais frágil, perfeito. Caramba, meu, isso que você falou explica muito, porque o que a gente muito vê aí em gestação é o cabelo cair
vazio, acontece um monte de coisa, e é esse mecanismo de autorregulação, né, sobre distribuição de nutrientes que tá operando pra fazer isso acontecer, né? Isso, para priorizar pro feto, né? Pra criança que vai nascer. A natureza é assim, a mãe é a última coisa. Ela prioriza tudo pra criança. Por isso que... Até mesmo após o pós-nascimento, né? Porque o corpo ainda tá trabalhando para priorizar o filho. Tá trabalhando para produzir aquele leite, né? Você vê que nossas mamas vão inchando do leite que vai sendo produzido, né? Ali. E a gente sente mesmo sugada, mesmo depois que o filho nasce. O meu cabelo, ele caiu como entradas, que nem o Humberto Martins, assim, 2 entradonas, assim, eu fiquei. Só que não na gravidez. Depois mesmo, quando o Igor nasceu. O Igor, eu sempre utilizei de livre demanda, né? De amamentação e livre demanda. Então, a hora que ele quisesse peitinho, ele tinha. E ele queria toda hora, né? Full time. Ele queria o tempo todo. E se eu achar, gente, um dia uma foto eu posto lá no meu IG, de quando, dos primeiros dias de vida do Igor, nossa, que olheira que eu nunca tive na vida, parecia um panda mesmo, assim. E eu tava no pós-nascimento dele, eu tava me alimentando bem pra criança, eu tava comendo bastante comidinha saudável pro leitinho dele e tal, mas mesmo assim, já não dava mais, era muita sugação mesmo. E aí, eu perdi muito cabelo, gente. Eu perdi muito cabelo. Eu quero usar esse ato aqui no podcast pra fazer um agradecimento a Deus, Alá, Macabe, seja lá, não importa, gente, eu não importo como você chama a divindade, ou o pai criador de todos, o arquiteto, não me importa. Mas, mano, você fez um bom trabalho. O nosso corpo, ele se regula automaticamente o tempo todo, promovendo desbalanço químico pra transportar elementos de uma parte do corpo pra outra, pra te manter vivo, mesmo que você tenha uma alimentação, uma dieta, um meio ambiente péssimo. Você se mantém vivo e continua. Cara, o corpo humano é incrível. Palmas, galera. Puta que pariu, é muito foda, mano. É por isso que a gente bebe Coca-Cola e o corpo, pra você não morrer com aquela porcaria, ele desmineraliza o osso do cálcio, joga na corrente sanguínea pra se ligar ao fósforo e você mijar a Coca-Cola sem morrer. Isso é muito foda, mano. Como é que o corpo inteiro é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Ele pensa muito rápido, mas às vezes tem pessoas que destroem ele mais rápido ainda, né? Não dá nem tempo dele se regenerar e a pessoa tá ali jogando mais merda pra dentro dele. Por isso que surgem altos casos de cânceres e doenças cardiovasculares o tempo inteiro, né? O ser humano tá aí pra fuder, né? A gente já sabe que pra fazer merda, meu amigo, a gente não tem limite. Eu vou aproveitar a fala da Flá, que me deu aqui um insight na mente, porque consome coisas erradas e aí, voltando para B12, não consome também o que deve, né? Então, por exemplo, consome muita Coca-Cola, igual o Rafa falou, consome muito pão, alimentos que causam câncer, né? Que já está comprovado, como os embutidos, presunto, salame, etc. Mas também não faz o outro lado, que seria talvez comer uma fruta, suplementar uma vitamina que esteja faltando. Então só faz o errado, né? Não faz nem um pouquinho do certo. Isso é que é ruim. Não balanceia, né? Não dá nem tempo do corpo se recuperar e já tá jogando mais porcaria em cima, ao invés de dar um estímulo, né, de vitamínico pra ele, pra pelo menos suprir aquela refeição lixo ali, né? Não dá uma balanceada, né, galera? Dá um tempo também, cara. E somando um pouco mais, gente, sobre coisas boas que a B12 traz pra gente, a vitamina B12 é um remédio natural contra impotência, principalmente pra masculina. Existe impotência feminina? Eu acabei de pensar sobre isso. Nossa. Não, né, gente? Tem? Existe. Tem como você não ter vontade, né, Flá? Exato. É que a palavra eu acho que é muito machista, né? Totalmente a libido, né? Quando fala em potência, você já imagina o pau pra baixo, caído mole, né? Levanta, amigão, e nada. Nossa linguagem é muito machista, né? Potência. Potência tem feminina sim. Sua potência de vontade, de libido, perde toda a libido, perde o tesão. Acho que tesão é uma palavra que todo mundo entende. Mas voltando lá, a vitamina B12 ela é um remédio natural contra impotência, principalmente masculina. Ela ajuda a aumentar os vasos sanguíneos do corpo e, consequentemente, permite que o homem alcance a ereção. Então, assim, sabe aquele cara que você tá vendo na academia, ele tá todo vascularizado, ele tá com as veias bem, o calibre tá bom, aquela mina que treina, ela tem uma oxigenação boa, ela não morre
treinando lá, treina e mantém o ritmo de boa. Então, gente, olha o B12 aí te ajudando. Não só na aparência estética, mas no seu bem-estar ali com seu parceiro, sua parceira. Suplementar B12 realmente não é brincadeira, meu. E como é que a gente faz pra suplementar B12? Não tô dizendo que as pessoas têm que ouvir esse podcast, sair daqui e ir correndo suplementar. Primeiro você vai contar o seu médico, a sua nutri, que vai pedir um exame pra saber o nível da sua B12 pra você saber a dose. Bem, Cacau, quando a gente tá falando sobre suplementação, aí aparece um monte de tipo, né? É igual a proteína. Tem proteína isolada, tem proteína com mais carboidrato, tem um monte de coisa no mercado. E eu vi meio que a mesma coisa no meio do B12. Tem acho que é metilcobalamina, tem a ciano alguma coisa, deixa eu ler aqui, gente. Adenossilcobalamina, hidroxi, tem um monte aí. O que isso quer dizer? Isso é daquela coisa que você falou das particularidades das pessoas? Ou são empresas que fabricaram cada um o seu tipo? Assim, no Brasil, o mais comum é a gente suplementar cianocobalamina ou ametilcobalamina, né? Tem diferença, sim, de características. Então, por exemplo, a metilcobalamina, ela não é tão termoestável quanto a ciano. Por isso que muitos suplementos utilizam a cianocobalamina, por exemplo, proteínas vegetais isoladas, geralmente é ciano, porque tem o transporte, tem o aquecer o alimento, né? Já a metil, ela tem essa diferença. No entanto, pessoas que têm dificuldade de absorção, geralmente os médicos utilizam a metilcobalamina, porque a ciano, ela precisa passar por alguns steps, precisam ser convertidos para você poder absorver. Agora, hidroxicobalamina, adenosilcobalamina, são todos cobalaminas no final, tá vendo? Nutricionistas não podem, se eu não me engano, suplementar a hidroxicobalamina e a adenosil, que ela é, na verdade, como se fosse ela é considerada um medicamento, né? Já não é a vitamina só isolada, porque a dosagem pode ser um pouco maior e o nível de toxicidade também, porque a célula absorve com uma velocidade maior, né? Então, dependendo do caso, por exemplo, algumas enfermidades neurológicas, pode ser que o médico defina qual que seja melhor pro caso do paciente, se é hidroxo ou se é adenosil, né? Mas nutricionistas utilizam ciano e metil na sua prática. Ah, bacana, meu. Então é tipo que nem os tipos de insulina, né? Mais rápida, mais lenta. É tudo insulina, no fim das contas. Mas isso. O nome diz como ele se comporta por causa do balanço químico que ela tem. E aí isso vai resultar na forma como a célula ou o organismo interage com ela. Isso mesmo, um peso molecular, digamos assim, né? Exato, peso molecular. E de que forma? Material, eu digo, né? A gente pode suplementar a B12. Porque, assim, por exemplo, a minha Nutri... Que linda! A minha Nutri, ela... A sua Nutri treina, eu conheço ela, manda uns treinos foda. Você precisa conhecer, é @cacau.nutriveg, é a melhor. E aí, então, ela achou melhor a melhor forma pra mim em Draja. Só que pro meu filho, pro Igor, que tem 4 aninhos, ela receitou em gotas, né, líquido. E quais as outras? Existem mais formas pra... Sim, existem, Flávio. Sim. E existem outras fórmulas, né, de você também. Formas e fórmulas, tá? Por quê? Quando a gente fala de suplementar a vitamina B12, ela não é sozinha, né? Então é sempre outras vitaminas associadas, que a gente coloca também vitamina B6, coloca o ácido fólico também, né? Também pode ser em forma de metilfolato. Então, essas são as fórmulas. E as formas dependem da absorção e da pessoa que a gente está indicando. Então, criança, é difícil criança engolir, né, comprimidos. Até dá, mas é um pouco difícil. Então, gotinhas são bem-vindas para as crianças e para quem tem a pele muito sensível. Por quê? Vitamina B12 faz aparecer um pouco de espinhas nas pessoas. Então, e principalmente quando é uma quantidade grande de vitamina B12. Então, as gotinhas, você pode utilizar ela mais fracionada. Então, ao invés de a cada gota, você consegue ter uma quantidade de B12. Então, você pode ir porcionando isso ao longo do dia e seu corpo vai absorvendo aos pouquinhos e essa expressão de espinhas pode diminuir, né? Então, temos gotas, temos comprimidos que dá para você engolir ou a sublingual, que é a mais recomendada,
injetada, porque aí não tem aquele efeito de primeira passagem no nosso fígado, né? Então absorve melhor também. E temos a forma injetável, que aí os nutricionistas, eles não podem indicar. Aí é um nurólogo, um gastro, endócrino, por quê? Tudo que foge da boca, o nutricionista não pode. Porque o trabalho do Nutri é com a boca, né? Então começou a ser injetável, já foge um pouquinho da nossa profissão. É por isso. Então, mas tem injetável também. Tem mesmo. Eu lembro que tem até o vídeo aqui no canal, a entrevista com a Bia Aquiles. Nesse dia, nós fizemos um churrasco, grandes amigos, bastante gente vegana estava lá. E eu tinha acabado de conhecer uma moça que também estava lá. E a gente estava conversando e eu falando para ela que eu ia começar a suplementar a B12, que o Igor também, né? Naquela época a gente ainda não estava suplementando. E, meu Deus, ela botou um medo terrível me dando, ai, não toma injetável, porque eu fiquei dolorida. Nossa senhora, parecia uma bezetacil. Meu Deus, foi um terror psicológico. Mas, amor, ela tipo, falou que doeu a injeção em si, porque eu fiz isso aí, né? Eu fiz essa injetável e beleza. Não, é isso que eu quero Cada perguntar um é pra sensível, Cacau. né? É sensível. Sensibilidade, né, Flávio? Difícil. Eu sofri pra tirar um dente. Tem gente que tira e, tranquilo. É sensibilidade, é de cada corpo. Será que você, tipo, por exemplo, a quantidade que ela tá tomando é tão grande, assim, que a dose, sei lá, ou não tem a ver isso? O que pode ter ocasionado fora, sei lá, fora... Você diz a dor? Pra ela ter sentido tanta dor? Eu tanto que eu falei, meu Deus do céu, quando a Cacau for me receitar a B12, vou implorar pra que ela não faça injetável. Eu nem sabia que você não ia indicar injetável. Ufa. Sim. Ufa, né? Não, mas aí, por isso que é legal. A gente, primeiro, ponto de partida, gente. Tudo é ponto de partida. Exame de sangue. A pessoa, no caso, essa moça tava grávida, certo, Flá? Ou não? Não, ela não tava. Não tava? Bem, mas eu vou pegar o exemplo de uma pessoa grávida ou que está com um estoque bem baixo. A grávida, ela tem urgência para equalizar esse estoque. Então, essa urgência faz com que o médico indique a vitamina B12 injetável, porque a velocidade que vai subir esse estoque é muito alta, certo? É indo na veia. Não tem como. Eu não preciso do intestino para entendeu? É um outro processo para ser absorvido do que a oral. A oral tem algumas coisas. Então, a urgência que determina o meio que você vai ser administrado. Então a grávida é um exemplo. Pessoas que estão com a B12 baixíssima, menos de 180. No caso do Rafa, ele conseguiu regularizar com a injetável, mas daria para ser oral, dependendo, né, Rafinha? E demorar um pouquinho mais. Mas tem gente Ares, que chega... né, mano? Ariano? Putz, tem gente que chega muito baixo. Então, seria interessante avaliar isso. Mas nós conseguimos mudar esses valores apenas ingerindo a vitamina B12 mesmo, né? Mas por que ela sentiu isso? É próprio, né, Flá? Tipo, ela podia ser mais sensível. Sim. A minha pergunta era realmente essa. Por exemplo, a injeção de benzetacil, quem já tomou, todo mundo sabe, é característico. Ela dói. Dói mais em alguns, dói menos em outros. Mas que dói. Todo mundo sabe. É característico do líquido, né? Da injeção. Agora, ela, se eu não me engano, ela é aquosa, né? Era isso que eu queria saber. Se, tipo, a B12 foi é uma questão realmente da B12, assim como a benzetacil, ou é mais individual? Então, nesse caso, é mais individual mesmo, né? Da pessoa. Eu acho que eu posso somar um pouquinho com essa questão antes da Cacau dar a resposta verdadeira, porque eu tenho o meu diploma de nutricionista do Instagram, né? Não, para com isso, pá. Meu Deus do céu. Mas não, sério, só experiência própria. O que eu percebi, gente, com a experiência de injetar, no caso foi com esteroide na época, é que a velocidade qual você empurra o êmbolo, a injeçãozinha, vai contar muito para como você vai sentir depois, e o tipo do veículo que o elemento que você está injetando tá lá embebido. O que eu quero dizer? Às vezes você tá usando o elemento num veículo oleoso, tipo óleo de amendoim. Às vezes, só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Você tá tomando a parada que tá num óleo. Quando você injeta e você injeta devagarinho, o óleo ele entra ali no corpo, ele vai ocupar um espaço e ele vai afastar coisas que tiverem ali. Então, se você for ignorantão e mandar de uma vez, encaixou, entrou e pau! Imagina dentro do seu corpo entrando tipo 10 ml de uma vez só num lugar fechadinho que não cabia nada. Vai doer, pode inflamar. Porque ele é oleoso, né? Ele não vai espalhar rapidão, ele vai, né, ocupar um espaço ali. E pulando pro outro lado, os aquosos, essa parada que tá dentro
dentro do veículo, no caso, às vezes ele tá em formato de cristal, às vezes o formato que ele tá ali, quando ele passa pelo tecido da pele, ele começa a causar esse incômodo, porque ele meio que rasga, ele corta. Então o que eu percebi foi isso. O que é oleoso, o que tá no veículo oleoso costuma ser mais de boa, mas você tem que injetar devagarinho. Aí o pessoal da Durateston sabe do que eu tô falando. E já o aquoso, você também pode injetar devagarinho, mas assim, ele vai doer um pouco mais mesmo, porque faz parte. Já dando exemplo de estanozolol aquoso, que é aquele branquinho. Essa experiência, isso que eu falei, Cacau, é experiência, como é que chama? Quando a gente mesmo faz? Empírica. Perfeito. Eu nunca tive essa experiência mesmo. Eu sei que realmente as pessoas relatam que dói, mas injeção dói mesmo, né? Acho que, não sei, eu também nunca estive grávida. Não sei se durante a gravidez você fica mais sensível ou dependendo do local que é injetado, se tem alguns que pode doer mais, outros menos. Eu realmente não tenho essa experiência. Agora, assim, como uma boa de garfo, claro, já explicou lá no início, a aluna que já aprendeu que todo mundo precisa da suplementação, mas que também tem algumas fontes que a gente possa ingerir para ajudar na casinha, né? Na construção da casinha, tijolo por tijolo. Faz uma listinha pra gente, para ficar mais fácil, pra gente anotar no dia a dia. Quais são os alimentos mais ricos, assim, em B12, fontes que a gente encontra para ajudar mesmo na certo. Eu posso até falar alguns aqui, Flá, mas é aquilo que eu expliquei. Pode ter a B12, mas não é a forma ideal da gente conseguir essa vitamina. Então, o fato de ter a B12 não quer dizer que eu vou conseguir absorver e ter os benefícios da vitamina B12. Isso é comprovado. Então, por exemplo, nós temos lá na levedura nutricional, que é o Nutritional Yeast. Lá tem a vitamina B12, certo? Na forma de cianocobalamina. Mas, eu não sei quem que tá escutando a gente, entendeu? Às vezes a pessoa pode estar com deficiência e eu não posso ser negligente e falar, não, consome levedura nutricional que você vai estar ok com a B12. Não é assim. Não, de maneira alguma. Então eu acho que eu prefiro só dizer, nestes alimentos contém a vitamina B12, mas não é a forma que você deve consumir. Tá? Não são fontes de absorção, né? Isso. Complicadas. Então nós temos a levedura nutricional, nós temos leites, queijos e iogurtes veganos fortificados com essa vitamina. Nós temos as algas, cirulina e clorela, que naturalmente tem a B12, mas não é a melhor forma. tudo vou falar não tem a melhor forma. O que mais? Sabe os vegetais, quando a gente acaba de tirar da terra, assim? Eles contêm vitamina B12, mas aí você vai ter que comer o vegetal quase meio sujinho, né? Pura, então, total. Com areia mesmo. Tira só um pouquinho ali da areia e come. Por exemplo, tem B12 nisso. Qual é o vegetal que cresce na areia? Cenoura. Na areia, na terra. Desculpa, é verdade. Aí você Tô tira vendo essa... vegetais crescendo na praia, que delícia, né? Aí devia ter Alga. Um pouco, pronto. Alga. Boa, Rafa, o coco. Mas é isso, então, por isso que você entende, Flá, por isso que é difícil falar, tipo, qual o alimento que tem B12? Claro, agora eu entendi mais ainda. Bem, galera, uma coisa que sempre é muito apontada sobre o veganismo é a carência de B12, e até por isso que a gente quis fazer esse programa, para deixar vocês, assim, melhores preparados para um debate e com mais conhecimentos para vocês. Como a gente sempre repete, a ideia é ajudar todo mundo a viver bem, ter qualidade de vida, por aí vai. Então, assim, existe fonte de B12 vegana? Isso é uma matéria que eu encontrei, é um assunto que eu venho ouvindo faz um tempo, eu comecei a perceber ano passado, e eu vou ler trechos aqui de uma matéria para, enfim, explicar para vocês mais ou menos onde que tá isso. E, Cacau, eu queria seus comentários depois, que com certeza você vai ter muito a adicionar. Então vamos lá. A fabricante de proteínas de origem vegetal, Parabel, anunciou no dia 18 de novembro de 2019 que um laboratório que presta serviços à marca encontrou uma fonte natural de B12 a partir da lentilha da água. Então, gente, até então, tudo vegano, né? Também conhecida como erva de pato, a planta tem um potencial de fornecer até 750% do valor diário da injeção de B12 bioativa, recomendada no ZEL. Então, pelo que eu entendi aí, isso é com base na FDA, que é tipo a Anvisa deles.
cada país tem o seu rolê aí, eles dizem o quanto que é bom para o seu cidadão, ok? Então, dando continuidade aqui, a análise foi feita utilizando como referência os produtos da Parabel, à base de lentilha d'água, que já estão disponíveis no mercado. E hoje, com o aumento de pessoas mais preocupadas com a ingestão da vitamina B12, a tendência é que a disponibilidade de B12 a partir de fontes naturais seja cada vez maior. O diretor científico da Parabel, Matthew Van Aert, disse que a partir da lentilha d'água é possível oferecer aos consumidores B12 bioativa, natural e integral. Isso já é uma declaração deles, né? Dele. Juntamente com os parceiros, iniciamos estudos da biodisponibilidade para determinar a eficácia da lentilha d'água como solução natural à base de plantas para solucionar as deficiências de B12. Mas é que ele colocou, juntamente com os parceiros, iniciaremos estudos de biodisponibilidade para determinar a eficácia da lentilha d'água. Então, ele não está ainda, não tem selo, né? Não tem o selo da Anvisa deles lá ainda, provando a eficácia, é isso? Tem mais um pouquinho aqui, ó. Tem estudos, não, o que eu entendi, peraí, é que tem estudos que eles fizeram que comprovam que nesse alimento encontra uma quantidade exorbitante de reposição, de reposição não, de B12. Só que então não tem o estudo que comprova a eficácia da absorção, é isso? Da biodisponibilidade, isso mesmo, é isso aí. É a mesma coisa que a gente falar aqui em outros, igual outros que a gente citou, na espirulina e na clorela tem B12, ótimo, tem B12, mas qual que é a biodisponibilidade disso? Então agora eles acharam que na lentilha d'água tem, maravilha, agora a prova que a gente consegue absorver isso com eficiência, então acho que eles estão nesse passo. Tem um pouquinho mais, ó, eles estão seguindo, isso foi em novembro do ano passado também, vale pontuar, e eles seguiram desenvolvendo um leite a partir dessa lentilha da água, né? Em junho a Parabel anunciou que está desenvolvendo, em junho do ano passado, gente, um leite vegetal a partir da lentilha da água. Segundo a empresa, a ideia de desenvolver o produto surgiu pelo rico potencial da matéria-prima, que contém níveis de aminoácidos essenciais e aminoácidos de cadeias ramificadas comparáveis aos encontrados no famoso Whey Protein. Whey, galera, é Whey. A empresa já conseguiu autorização da agência Federal Food and Drug Administration, essa FDA lá dos Estados Unidos, FDA, para a produção, que qualificou o produto como seguro para consumo. Abre aspas. Nosso leite de lentilha d'água é similar na cor ao leite de vaca e capta as extraordinárias proteínas e minerais de alta qualidade dessa lentilha e não contém alergênicos. Um abraço, galera do V-Gazeta, essa é uma matéria deles e o link está aqui no post. Então só comprova, né, a finalização da matéria que a Food and Drugs Administration, né, que a FDA talvez seja a Anvisa deles, não tenho certeza, que eles já conseguiram autorização, porque eles qualificaram o produto como seguro para consumo. Tudo bem, você pode consumir, não vai te matar. É um produto que é da lentilha, imagina, maravilhoso, vai te fazer bem. Agora, ainda não tem estudo comprobatório da absorção desse produto no corpo humano, então acho que é isso, né? Isso mesmo, e para ter essa comprovação de absorção do corpo humano, de duas uma, ou serão utilizados, infelizmente, aí que na ciência a gente peca, né? Animais, para poder verificar isso, ou serão feitos estudos de caso, né? Então serão analisados pessoas mesmo utilizando esse produto e se aumentou, diminuiu a vitamina B12. Então criou-se uma alternativa, né? A partir da lentilha, agora tem que provar que essa alternativa é eficaz, né? Bom, então, se eles já estão dizendo que é seguro para consumo, então vai testar em gente mesmo. Vai. Tipo, me chama, eu ponho de cobaia, receber umas proteínas aí da ervilha não vai me fazer mal, não, ervilha d'água pode me chamar, deixa os bichinhos quietinhos lá. Também acho. Eu acho que já tá mais do que na hora da gente sair dessa brisa de ficar testando em animal mesmo e, tipo, todo teste de produto ser com humano. Só que assim, a empresa põe lá um termo, tipo, ó, eu te pago aqui tantos dólares e você faz o teste. Aí se der ruim, né, beleza, então, tem uns termos Rafa, coloca aí tema pro próximo Vegan Cast ou algum Vegan Cast, testes em animais e seres humanos. Por quê? Eu quase arranjei uma treta lá na universidade, porque eu tava lá, na Unifesp, né? Eu tava lá assistindo a aula e a gente tava falando sobre o quê? Sobre testes em animais e fisiologia
fisiologia do exercício. Então, o que é hoje, né, pelo que eu extraí da fala da professora? Porque eu levantei a mão e falei mesmo, por que esses testes não são feitos nos seres humanos? Porque não é nada extraordinário, era tipo um teste pra ver se aumentava a hipertrofia ou não, entendeu? Então não precisava, o que eles faziam? Eles amarravam na patinha do rato um peso pra ele poder, sabe, subir uma escada. E esse aí, e aí depois... Aí depois matava o rato pra ver se naquela perna teve algum... Sabe assim? Mas tudo tem uma sequência. E aí teve uma visita nesse laboratório, obviamente, que ela ainda falou, quem não tiver a fim de ir, não vá. Eu falei, não vou. Eu não quero. Aí eu fiquei lá fora, tá? Não me sentia à vontade, sabe? Conclusão, por que eu tô falando tudo isso? Porque na ciência tem a parte da fisiologia e tem a fisiologia, acho que é morfologia. Então, por exemplo, quando a gente fala de cosméticos, nós não precisamos realmente testar em animais, porque dá pra fazer uma pele a partir de pele sintética, digamos assim, né? Tudo bem. Só que quando a gente fala, pessoal, de drogas, vitaminas, a gente precisa de um organismo vivo, entendeu? Então, por isso tem que medir a interação, né? Por isso que eles ficam nesses embates, de que não, a gente tem que testar primeiro num animal e depois, se der certo, a gente vai e libera pra venda de ser humano. Isso, pessoal, é um padrão da ciência. Tipo, são níveis que são passados até esse medicamento poder ser comercializado, entendeu? Então, foi testado no chimpanzé, foi testado na ovelha. Utiliza ovelha principalmente para remédios para grávidas, para saber se a grávida pode usar ou não, que acho que a gestação é semelhante à nossa, algo assim. Então, é bizarro. Eles categorizam os animais com base na fisiologia que eles têm, que é parecida com a nossa, entendeu? É triste. E aí, no caso, não sei se a vitamina, por ser uma vitamina e não um medicamento, um fármaco, digamos assim, né? Não vai precisar usar os animais pra isso. Mas é pra se pensar, né? Tá mais do que na hora aí, comunidade científica, tem Instagram, tem Facebook hoje. Quando você quiser botar um teste, faz o post, manda lá quanto vocês estão pagando, que eu tenho certeza que vai bombar de candidato pra experimentar os seus remédios. Você tá provado que é seguro, né? E deixa os animais de fora. Quase arranjei treta. Nos primeiros dias de aula. Mas tem que arrumar mesmo. A gente tá aqui pra mudar essa porra, isso é muito cruel. Tipo, o bagulho é pra gente usar pro nosso benefício. A gente vai lá, pega o animal, sequestra, enfia um bagulho no rabo dele, injeta a parada, e o bicho às vezes se fode todo, se estrupia todo, não ganha nenhum dinheiro por isso, não curte pelo que ele passou, aí morre, a gente esculacha, arranca a perna pra ver se cresceu o músculo. Vai se foder, tem que fazer isso com o ser humano. E se não dá pra fazer, se seja lá o que for que a gente tá tentando desenvolver, é escroto demais, talvez não tivesse que ser desenvolvido. É uma droga que a gente não precisa, tem que achar outra alternativa. A gente tem que parar com essa brisa de ficar usando o corpo dos outros pra validar coisa pra gente, isso é muito escroto. E aí a gente volta pra essa questão da dieta limpa, plant-based, que tem relação com prevenção de doenças crônicas, que são as doenças que forçam os cientistas a desenvolver cada vez mais remédios, né? Então eu acho que a solução, pessoal, pra gente não utilizar animais, pra que a gente tenha uma saúde plena, é comer comida de verdade, entende? Porque se cada vez forem surgindo doenças novas e bizarras, mais testes e mais remédios precisarão ser feitos, né? E aí a gente chega num nível como, por exemplo, corona, você não tem um medicamento a ser desenvolvido e continua fazendo desenvolvimentos porque a gente tá numa crise dos antibióticos, entendeu? Então, é tenso mesmo. Tem que parar e dar um passo pra trás, voltar pra origem mais natural das coisas. Essa é a minha opinião. Eu tava conversando com o Rafa, né, ontem, acho que a gente, bom, enfim, né, a gente é casado, pelo amor de Deus, né, a gente conversa todo dia. Mas que a gente, pra ficar mais perto de Deus, a gente tem que estar cada vez mais próximo à natureza. E quando eu falo próximo, não é você ir lá no meio do mato, sentar e ficar lá só. É a conexão. Mesmo longe, você tem que estar perto e saber que a sua raiz é da terra, né? Que as nossas raízes vêm da terra. E aí você para, por exemplo, de ter depressão, ter ansiedade, passa a ter conexão com o alimento, você se nutre e não precisa ficar utilizando remédio. Quanto menos remédio a gente utiliza, quanto mais alimento, quanto mais o nosso alimento for o nosso remédio, menos testes, menos drogas, menos coisas a gente vai precisar patrocinar, digamos assim, né? Literalmente, né? Porque uma vez a doença instalada, a gente quer a cura. Ninguém vai querer ficar com aquilo, né? Então, tem um custo isso também, para todo mundo, né? É que eles fabricam a doença primeiro e depois a cura, né? Mas aí eu, como nutricionista, venho puxar a orelha. Nós,
comunidade, nós temos que saber, pô, ninguém tá fazendo isso, né, criando alguma coisa de bonzinho. Então a gente tem que se munir da consciência alimentar. Então, comer direito. O ser humano tem que largar a mão de ser otário, se cuidar, essa é real, porque a sua própria saúde. Meu amigo, em vez de você ficar tomando azulzinho, manda o B12 pra dentro, pra você conseguir, né, curtir ali, ter sua... Pelo amor de Deus.